Os Estados Unidos posicionaram seus maiores porta-aviões próximos ao Irã. O ataque parece ser iminente. Donald Trump disse que atacaria se o Ayatollah não se rendesse. Ele não se rendeu. Todo mundo sabe que a palavra de Donald Trump não vale merda, não vale uma cibalena. Mas dessa vez a história parece ser diferente. Porque se ele não atacar, o Irã conseguirá concluir a sua bomba nuclear. E se ele atacar, ele vai arrastar o mundo para consequências que são imprevisíveis. É isso que você vai ver no vídeo de hoje, tá? As pessoas acreditam que a Segunda Guerra Mundial ela aconteceu de um momento só. Foram diversos pequenos conflitos ao redor do mundo que arrastaram superpotências à guerra que levou tanta morte e destruição, chamada de a Segunda Grande Guerra. E o mais importante no vídeo de hoje, você vai ver o que é que você pode fazer diante disso tudo. Porque 10% são as coisas que acontecem ao nosso redor, das quais nós não temos controle absolutamente nenhum. 90% é o que nós fazemos, é a nossa atitude em relação a isso. Eu gravo esse vídeo aqui assim que chego do hospital com a minha esposa. Tá tudo bem, na medida do possível. E eu avisei na segunda-feira, né, que eu colocaria 2 vídeos mais leves, diferentes aqui no canal, enquanto estaria no hospital com ela. Um desses vídeos foi mostrando o Mercury construído pela família Trevisan. Pai e filho trabalham na construção desses carros que fazem inveja, inclusive, às melhores construtoras americanas. A Chip Fuse, o pessoal etc. Eles são os melhores. Um vídeo muito interessante, muito prazeroso de se ver. E depois um vídeo onde eu fui ao cabeleireiro e explicando por que pintei o cabelo e a barba de branco, de uma cor bem diferentinha para vocês. E passei a entender mais do trabalho da Tabata Camargo no seu salão de cabeleireiro, que emprega quase 60 pessoas lá e que não tira férias, está todo momento ali no salão. São essas pessoas, tanto a família Trevisan quanto a Tabata Camargo, que fazem com que o nosso país prospere e não afunde de uma vez no abismo. São essas pessoas que muitas vezes são menosprezadas. Esses 2 vídeos receberam pouquíssimos views, ninguém quer saber. São esses os verdadeiros heróis do nosso país. É gente que trabalha todos os dias e não deixa esse país afundar. E eu fico triste porque quando você, sei lá, oferta um conteúdo diferente, mais leve, agradável, tal, as pessoas não se interessam. Parece que se interessam só pelo conflito, pela desgraça, por aquilo que deixa cada vez mais aflito, né? E os 2 vídeos estão muito bons, né? Os 2 vídeos estão muito bons. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Enfim, avisei que estaria no hospital com a minha esposa, colocaria esses vídeos no canal, mas mesmo assim não teve jeito. O Axel Marx, por exemplo, me manda essa mensagem. Nando, acho que agora eu cansei. Passamos aqui por várias fases. Os vídeos ruins com as versões de músicas criadas por IA, os vídeos com mais da metade mostrando outros vídeos, os cursos, etc. Mas acho que agora deu. Um vídeo inteiro mostrando o carrão e soltando uma frase infame, qualquer um pode ter desde que saiba investir? É isso? O que isso é diferente dos influenciadores que mostram suas vidas de luxo e dizem que podem se conseguir desde que compre o curso ou jogue o joguinho? Axel, eu também cansei de gente como você. Eu vou repetir a frase. Qualquer um pode conseguir, desde que tome as atitudes certas e que saiba o que fazer com o próprio dinheiro. Qualquer um pode conseguir, sim. Qual que é a diferença? A diferença é que eu não oferto cassino, eu não oferto jogo de azar. A diferença são mais de 100 mil alunos que me dão as melhores notas da internet. A diferença são mais de 300 profissionais com qualificações como CFP, CFA, que são as melhores qualificações do mercado. A diferença são
o que os clientes do Clube do Valor falam a respeito da empresa, que figura entre as 3 melhores do país, e são independentes, que hoje fazem a gestão de mais de 4 bilhões de reais em patrimônio. A diferença é a excelência absoluta. E se não for aquilo que eu falei, você vai lá e pede todo o seu dinheiro de volta dentro do prazo legal. Essa é a diferença, coisa linda e doce. Que crime eu cometi de colocar 2 vídeos mais leves enquanto estava com a minha esposa no hospital para que você pudesse almoçar relaxado, vendo uma coisa divertida, né? Eu cansei de gente como você, cara. Cansei mesmo. Porque você acha que uma pessoa prosperar de maneira honesta, digna, etc., você acha que isso é ruim. E você acha que você também nunca vai conseguir. Mas não é assim. A nossa estratégia dentro do Clube do Valor teria transformado cada R$1.000 investidos em R$125.000 no longo prazo, 25 anos, tá? Tô falando que é rápido, tô falando que é fácil, não. Mas isso, eu não tirei esses números do cu. Isso é um fato. É um fato, certo? Então aí, para quem quiser ver, o link está no comentário fixado, na descrição, está chegando ao fim. Hoje nós vamos falar a respeito desse conflito que é muito importante e principalmente, o que é que você faz quando um conflito desses bate à sua porta? Todos nós vamos ter que pagar esse preço, certo? O petróleo já vai aumentar. Agora, o que você faz quando isso acontece? Você vai ouvir a resposta no vídeo de hoje, tá bom? Peço perdão, eu tô cansado para um cacete. Vou ali pegar um jogo de War, o tabuleiro, algumas pecinhas. Nós vamos entender melhor o que está acontecendo, tá bom? Peço perdão por não preparar nada melhor, mais elaborado, mas eu acabei de chegar do hospital e esse velho tabuleiro de War tem que dar conta do recado, com algumas pecinhas, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos alguns conflitos acontecendo no mundo. A China, o seu interesse por Taiwan, aqui alguns porta-aviões dos Estados Unidos posicionados na Ásia, eles acabaram de se mover nos últimos dias, tá? Aqui nós temos o conflito entre Rússia e Ucrânia, aqui nós temos o conflito entre Israel e Irã, aqui nós temos o conflito entre Índia e Paquistão, na região da Caxemira, e aqui nós temos Nicolás Maduro e o seu interesse pela Guiana Essequiba, que ele diz pertencer a ele e que passa pelo território brasileiro. E aqui os brasileiros amarelando e deixando o Nicolás Maduro fazer suas incursões temporárias e ameaçar aqui também uma guerra em território latino. O que acontece primeiro é o seguinte: o Irã tem financiado o terrorismo pelo mundo, diversos grupos terroristas que matam, que estupram, que sequestram, né? Na Síria, no Iraque, no Iêmen com os Houthis, no Líbano com Hezbollah, no território palestino com Hamas e com a Jihad Islâmica. Esses grupos terroristas, eles chamam de proxies. Sempre que eles fazem atentados que aviltam contra a própria dignidade humana, eles vão lá e negam o envolvimento. Mas toda a imprensa internacional, todo mundo sabe que o dinheiro vem do Irã. Israel tem desmobilizado e tem decapitado as principais lideranças dos Houthis na Síria, no Hamas, e alguns dias atrás vocês viram Israel fazendo um bombardeio simultâneo em diversos alvos no Irã, a fim de minar a capacidade nuclear do Irã, que Israel diz ser iminente. Eles vão conseguir uma bomba atômica nos próximos dias. Então, diversos desses alvos militares foram atingidos. O problema é que um dos principais alvos, a usina nuclear de Fordow, que pode enriquecer o urânio
e que pode conseguir a bomba nuclear nos próximos dias, segundo o próprio Israel, essa usina ela é inatingível pelo poderio militar de Israel. O máximo que Israel consegue com suas bombas e seus caças é atingir até 6 metros de profundidade na terra. E no caso, essa usina de Fordow é construída em uma montanha e está a 100 metros de profundidade. Impossível de atingir. E não se sabe ao certo quanto material nuclear se tem lá e qual é o estágio dessa bomba. Talvez as agências de inteligência saibam o quão iminente isso é, mas acontece que, e aliás nem se sabe que se atingir essa usina nuclear, né, pode inclusive ter um acidente nuclear de proporções que podem ser sentidas por toda a Terra. A situação é realmente muito séria e por ser tão séria, os Estados Unidos movem então seus porta-aviões que estavam posicionados na Ásia para o conflito, Israel tendo conseguido então arrastar os Estados Unidos para esse conflito. Eu até ouvi uma frase do William Wack dizendo o seguinte: Xi Jinping e Vladimir Putin, porque agora ele deixa o urso e o tigre, né, sem os porta-aviões americanos por perto, eles estão se deslocando todos para o Oriente Médio. William Wack disse: Xi Jinping e Vladimir Putin talvez nem acreditem a sorte que têm, né? E Donald Trump diz o seguinte: Donald Trump é um falastrão, mas eu acredito que desta vez ele será compelido a atacar sim o Irã, levando o mundo ao imprevisível. Ele disse que se o Ayatollah não se rendesse nos próximos dias, ele atacaria, mataria o Ayatollah e destruiria a usina nuclear de Fordow. O Ayatollah não se rendeu. Da última vez, né, que um presidente americano não cumpriu a sua promessa, quando a maior potência militar do mundo faz uma ameaça, ela tem que cumprir. Isso aconteceu na Síria, onde Barack Obama disse: você não vai usar armas químicas. Ele usou, Barack Obama não fez nada. O que aconteceu? A influência russa aumentou imensamente. Quando cumpriu a promessa, foi quando Saddam Hussein, eu acredito que em 2003, né, eles falaram: Saddam Hussein, você vai se render ou nós vamos invadir. Saddam Hussein não se rendeu, eles invadiram, mergulharam o Iraque num abismo que se vê até hoje, tá? Numa confusão total. Como é que vai ser aqui no Irã? Ninguém nunca conquistou um território só com ataques aéreos. A única bomba possível de chegar à usina nuclear de Fordow é a GBU-57, que só pode ser lançada dos B-2 Spirit americanos. Só elas podem conseguir penetrar em 100 metros abaixo do solo e destruir essa usina. A China tem interesses no Irã. O Irã controla o Estreito de Hormuz, que faz parte da grande distribuição de petróleo no mundo. A Rússia tem muito interesse no Irã, tendo fornecido grande parte da tecnologia nuclear para o Irã, em troca de apoio bélico também. Grande parte dos drones que são utilizados na guerra entre Rússia e Ucrânia são drones que vêm do Irã, inclusive, né, que eles estão usando agora para atacar Israel. E aqui existe um conflito também por terras raras e o estado buffer que os russos querem assegurar. Na região da Caxemira, então, são duas potências com bombas atômicas. Você tem Índia e Paquistão, tá? E a China também diretamente envolvida no conflito, porque a China tem a parte de Akassai-Chin, que ela conquistou na Guerra Sino-Indiana em 1962 e que ela considera também parte da província de Xinjiang. Então nós temos aqui também um sério conflito acontecendo. E o que você vê
nesse panorama todo. E aqui você tem também os Estados Unidos retirando seus porta-aviões de influência aqui, deixando os interesses da China em Taiwan cada vez mais próximos. E aqui você tem o interesse de Maduro pela Guiné Essequiba, né, que passa por território brasileiro. Agora os brasileiros me parecem, após os aportes, investimentos, parcerias comerciais com a China, muito mais inclinados ao lado chinês e russo do que ao lado dos americanos e aliados. Talvez fiquemos neutros, mas nunca se sabe para que lado a guerra arrastaria a América Latina. Tá? Ou seja, a Segunda Guerra Mundial, ela começou... Agora começa a Segunda Guerra Mundial. Eram diversos conflitos de atores menores que empurraram depois superpotências para um conflito de proporções épicas. É isso que se vê desenrolando agora. Diante disso tudo, o mais importante é o que você vai fazer. Agora você tem as informações. É isso que está acontecendo. O que você faz? Você tem porta-avião, mano? Você não tem porta-avião, cuzão? Você tem bombardeiro B-2 Spirit? Você não tem bombardeiro B-2, mano? Você tem bomba Bunkbuster, cuzão? Pega sua bomba que eu pego a minha. Você não tem nada disso. Mas não significa que você não deve e não pode fazer nada. Então preste bastante atenção, que essa é uma aula muito importante, que eu chamei o Ramiro, é de graça para você, tá? O Ramiro Gomes Ferreira, para dar para você agora. Porque quando as pessoas seguem a manada desesperadas, é aí que as pessoas se fodem. Então, o que fazer? Isso é muito importante, preste atenção. Muito bom, Nando. Então aqui eu quero mostrar para vocês 3 coisas. Primeiro, o desempenho da Bolsa de Valores norte-americana em diferentes períodos complicados para a economia, períodos de guerra. Segundo, como é que a manada costuma se comportar e como isso faz com que a maioria dos investidores percam dinheiro. Terceiro, em termos macroeconômicos, o que aconteceu aqui no Brasil na última vez que a gente viveu um ciclo econômico similar a esse, beleza? Vamos começar aqui dando uma olhada para a Bolsa de Valores norte-americana no longo prazo. Esse gráfico aqui é o gráfico do índice Dow Jones desde 1900 até hoje, onde ele saiu dos 66 pontos para os 40 mil pontos, um retorno de quase 6% ao ano em dólar, sem considerar os dividendos, que com os dividendos vai para perto de 10% ao ano, e que claramente no longo prazo foi um excelente retorno, mas aqui eu quero mostrar o que aconteceu em alguns períodos específicos do mundo. Primeiro, durante o período da Primeira Guerra Mundial. Nesses anos de Primeira Guerra Mundial, a bolsa caiu 17%, ou seja, 100 dólares teriam se transformado em cerca de 83. Para no período pós-guerra, que aqui eu trouxe entre 1918 e 1929, a bolsa tenha se multiplicado por quase 5 vezes, tendo rendido quase 400%. Ou 15% ao ano. O segundo período que eu quero mostrar é o período da Segunda Guerra Mundial. Começou em meados de 39, acabou em 45, em que aqui a bolsa chegou a cair 40%, mas no total ela ficou no 0 a 0, rendeu um pouquinho ao longo desses 7 anos, para posteriormente, no período pós-Segunda Guerra Mundial, entre 1945, vamos botar aqui até 1970, a bolsa ter se multiplicado por mais de 4 vezes. E aqui a gente pode analisar diferentes períodos da história, a gente pode analisar a Grande Depressão, a gente pode analisar a era da estagflação, a era do Reagan, mas a principal conclusão é que no longo prazo, no período completo, a direção da Bolsa de Valores foi só uma para cima. Porém, perdeu dinheiro quem se apavorou e quem vendeu em períodos que pareciam ruins. O que, infelizmente, é o que a maioria dos investidores faz, é o que faz a manada. Isso tem nome, é efeito manada. Eu quero te mostrar como funciona com um segundo estudo feito aqui pelo Clube do Valor. Nesse estudo aqui, a gente avaliou o desempenho de um fundo de ações do Itaú, disponível para grandes investidores, um fundo para investidores private. O desempenho desse fundo aqui, entre 2005 e 2023, está exposto nessa linha laranja,
e foi um bom desempenho no período. Só que esse gráfico pode ver que ele é um pouco diferente, porque a gente tem algumas barras cinzas que ora estão para cima, ora para baixo. O que isso aqui significa? Quando elas estão para cima, são os investidores fazendo aportes, colocando mais dinheiro nesse fundo. Quando elas estão para baixo, mostra que os investidores estão tirando dinheiro do fundo. E de cara, só olhando para o gráfico, a gente percebe que quando o fundo está tendo uma boa performance, a linha laranja está crescendo, as pessoas colocam dinheiro nele. Quando ele tem uma má performance, como foi ali na crise do Covid, as pessoas tiram dinheiro para voltar a colocar dinheiro em períodos de boa performance e voltar a tirar dinheiro em períodos de má performance. O que isso aqui acarreta? Acarreta no fato de que o retorno dos investidores nesse fundo aqui foi, na média, menor do que o retorno do fundo. Como assim, Ramiro? Esse fundo aqui, durante esse período, rendeu cerca de 9,8% ao ano, o que foi um bom desempenho para a época. Só que os investidores desse fundo, por, na média, comprarem na alta e venderem na baixa, viram um retorno bem menor do que esse. Os investidores viram seu dinheiro render cerca de 0,4% ao ano. Tudo isso por investir sem estratégia. E por mais que você pense, poxa, mas nesse período com guerras acontecendo no mundo, com a taxa Selic lá em cima, com a renda fixa pagando mais, por que eu deveria aprender a investir bem, a montar uma boa carteira diversificada, com ações, com renda fixa? Bom, quero te mostrar então o que aconteceu 10 anos atrás. No último grande ciclo de alta da Selic, a taxa Selic chegou a 14,25% ao ano. Foi onde ela começou o ano de 2016. Nos anos anteriores, em que a gente viveu uma crise muito grande, a taxa Selic subiu bastante, a Bolsa de Valores ela vinha performando mal, ela vinha caindo. Nesse mesmo período, títulos de renda fixa como o Tesouro e IPCA, eles ofereciam aos investidores uma taxa bem boa, de IPCA mais 7% ao ano. E a própria taxa Selic estava lá em cima. O que alguém iria aprender a investir bem? Se pode investir no conforto da renda fixa? A resposta é para aumentar o potencial de retorno, para multiplicar o seu patrimônio. Porque o que a gente viu de 2016 para cá foi o seguinte: a bolsa, a linha laranja desse gráfico, apresentando uma performance muito melhor do que ativos de renda fixa, rendendo muito mais do que o CDI. E se a gente colocar nesse gráfico também as ações norte-americanas em reais, pode ver que elas também renderam bem mais do que ativos de renda fixa, o que mostra como é poderoso comprar ativos de renda variável em períodos de crise, em períodos que ninguém quer comprar. Só que não basta fazer apenas isso. Você precisa saber como fazer isso com estratégia, com método, sabendo quais ativos selecionar, quais melhores ações, como diversificar a tua carteira, como fazer rebalanceamento, como saber o que comprar e o que vender, para somente assim ver uma performance muito boa, como essa performance aqui, de um investidor que está sendo atendido pelo Clube do Valor desde 2016 e que a sua carteira, linha azul, rendeu muito mais do que a média do mercado, tendo subido mais de 150% nesse período. Isso aqui não é sorte, isso aqui é investimento com método, com consistência no longo prazo. Então é isso. Muito obrigado, Nando, por esse espaço aqui e bora voltar para o seu vídeo. O Ramiro é meu gestor financeiro e meu parceiro já há muitos anos. É uma pessoa que eu confio plenamente e ele produz conteúdo diário de graça, ele e a equipe dele, no canal Clube do Valor. Vai lá, verifica a qualidade do professor. Caso você queira participar da experiência do Dinheiro à Liberdade, ela está se encerrando, o link está no comentário fixado e na descrição. Não é para você que procura solução mágica, varinha de condão, para você que está atolado em dívidas, para você que está na corrida dos ratos, para você que não tem no cu que o priquito roa. Não é o momento de você se tornar um investidor, tá? E não tem problema nenhum. Curta, né? Assista o conteúdo gratuito do Clube do Valor. Tá lá, de graça para você. Agora, você que já está neste momento da vida, não existe nada melhor que o do Dinheiro à Liberdade, tá bom? Esse vídeo, eu tenho a mais absoluta certeza, foi extremamente instrutivo para você e abre um caminho gigantesco de possibilidades na sua vida. Se fez a diferença no seu dia hoje, eu peço, por favor, verifique a sua inscrição nesse canal, a sua qualificação no vídeo, porque isso é muito importante. Grande abraço a todos. Menos um dia. Isso aqui é quanto rendeu o Ibovespa nos últimos 7 anos, 102%. Agora, isso aqui é quanto rendeu a carteira de um cliente do Clube do Valor no mesmo período, 351%.
Esse cara aqui transformou cada R$1.000 investidos em ações em mais de R$4.500. E não foi só ele. Milhares de alunos nossos tiveram resultados parecidos com esse, como você pode ver na tela. Tudo isso seguindo as mesmas estratégias que eu ensino na experiência do Dinheiro à Liberdade, que está com vagas abertas por tempo limitado e eu garanto, vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua vida.